Se você é pai e trabalha muito, provavelmente você já se sentiu dividido entre estar presente no trabalho e estar presente em casa. Eu me chamo Anderson, sou pai de 2 filhos e hoje eu só queria conversar com você sobre isso, de pai para pai, sem firula, sem teoria, sem querer ensinar nada, apenas uma reflexão, uma conversa, como se fosse uma conversa entre 2 amigos que têm aí a circunstância de ter filhos. E a gente vai fazer uma reflexão em cima disso. Isso é o Paternizando, seja bem-vindo. Eu criei esse canal para registrar momentos com meus filhos, mas também de vez em quando vim aqui trazer algumas reflexões sobre a minha paternidade, uma paternidade real, que eu vivo de fato com os meus filhos, minha família, que eu tenho de experiência, que de repente você também pode se identificar, tá? Então vamos lá. Cara, hoje, olha que são quase 11 horas da noite e eu decidi gravar esse vídeo aqui pro canal porque é um tema que eu penso que vale muito a pena falar, que é sobre a presença. É muito comum, eu vou falar por mim, eu trabalho bastante. Eu imagino que você, que é pai, é provedor, que está sempre ali buscando o melhor para a família, e em algum momento você já pensou, cara, eu preciso estar mais presente com eles também, com a minha mulher, mas principalmente com os meus filhos. Porque quando a gente passa a observar uma criança em fase de crescimento, de aprendizado constante, e você às vezes piscou, a criança já está de outro tamanho, por exemplo, eu tenho um filho que ele tem 1 ano e 6 meses, e eu estou com outro filho que vai fazer 2 meses daqui a poucos dias. E ter filhos em fases e idades completamente diferentes é um desafio muito maior, mas é muito interessante o quanto que a gente pode aprender também com esses processos, porque naturalmente para a gente que é pai, o comum é que a gente se preocupe principalmente com a provisão. A gente tem essa preocupação de não deixar faltar nada em casa, de não deixar faltar nada para os nossos filhos, de poder dar para eles uma vida cada vez melhor. Pelo menos eu penso dessa forma. E pelos amigos que eu tenho também que são pais, a mentalidade é sempre por essa linha de raciocínio. Porém, sempre tem esse ponto, essa questão. Poxa, eu preciso estar mais presente com os meus filhos, porque a gente pisca, o tempo passou e a sensação às vezes que você viveu pouca coisa com seu filho. E a real é que eu erro muito também nisso, e é nisso que eu estou buscando ser mais aplicado, de estar realmente presente com meu filho, porque talvez isso já tenha até acontecido com você, estar presente, mas estar ausente ao mesmo tempo. O que é isso para uma criança? Às vezes você está ali, eu estou aqui brincando com a criança, ou estou aqui com ela, a minha presença é o que importa. Não, cara. Assim, pelo menos o que eu percebi, pelo menos o meu filho, ele não me deixa pensar dessa forma, porque uma criança ela tende a chamar toda a atenção para ela. Meu filho, por exemplo, poxa, se eu estiver do lado dele, eu tô aqui às vezes scrollando o celular, olhando o Instagram, olhando qualquer outra coisa, ele vai dar um jeito de chamar a minha atenção, porque isso para ele é ouro. Às vezes para nós é um momento muito simples, mas que faz total diferença para a criança. Às vezes é só você sentar do lado dela, ouvir ela ali, tentar falar, é algo muito legal, interessante pra caramba. Brincar de carrinho, correr pela casa, um pique-esconde, um pique-pega. Isso para nós, às vezes durante 5, 10 minutinhos, 15 minutinhos, é pouca coisa, mas para ela é tudo. Por quê? Para a gente que é homem, naturalmente, o nosso filho enxerga a gente como um grande herói. Quando a gente está ali, presente, de fato, eu tenho vivido isso, tenho feito questão de viver isso é completamente diferente para ela, para a realidade dela, e passa a ser para você também. Tem sido diferente para mim. Eu tenho buscado viver momentos intensos com os meus filhos, aproveitado cada etapa, porque passa o tempo, você piscou, passou tudo muito rápido, e eu não quero ter o peso, né, de no futuro o meu filho ele lembrar de mim apenas como alguém que ia ali e pagava as contas, ou que só ajudava a mãe dele, ou que pagava as coisas para ele, que comprava coisas para ele. Não. Eu quero que meu filho ele lembre de mim, que eu tenha memórias com ele, sabe? Além, é claro, da provisão.
porque eu costumo dizer que ser pai é muito mais, eu penso dessa forma, muito mais às vezes do que a gente pensa naturalmente para o homem, é isso, pô, não deixar faltar nada, ou o essencial, enfim, dar o melhor para nossa família, no sentido, poxa, eu vou trabalhar mais para não deixar faltar nada, para prover o melhor. Sim, isso é uma forma de amar. Para nós homens, eu sei que isso é uma forma de demonstrar amor. Isso é muito forte, isso é válido. E, por exemplo, para mim, eu não tive um pai presente, eu não tive uma referência de pai, de um amor paterno para me ensinar coisas ou de forma que eu pudesse aprender coisas positivas. Eu não tive essa referência. Para muitos homens, isso se torna uma dificuldade absurda em se tornar um bom pai, porque já que ele não teve uma boa referência masculina, até às vezes se torna um bom homem, tá? Porque ele não teve uma boa referência masculina, isso tende a fazer com que ele também não seja uma boa referência masculina ou uma boa referência paterna. Isso não é regra, tá? Isso não é regra, porque, por exemplo, eu já penso de forma diferente. Eu penso que, pô, eu não tive um pai presente, mas eu quero ser de fato presente para os meus filhos. E mais do que presente, eu quero prover para eles também. Então é o conjunto da obra, sabe? Que eles possam me enxergar de fato como uma referência, não só paterna, mas como uma referência masculina. E muitas das vezes nós, homens que trabalham muito, a gente fica nessa corda bamba ou nessa gangorra, né? Essa balança de tentar fazer as duas coisas e a gente acaba se perdendo. E muitas das vezes, a maioria das vezes, na verdade, a gente vai dar atenção maior ao trabalho, porque o homem ele tende a ir por esse lado e a gente acaba entrando no automático. Quando a gente se pega com aquela sensação, cara, eu tô distante da minha família, eu tô distante dos meus filhos, é quando a situação já está um pouquinho mais crítica e você precisa consertar as coisas, quer alinhar as coisas, sabe essa sensação? Só que é bom que a gente, eu pelo menos penso assim, que a gente enxergue isso o quanto antes. Quanto mais cedo a gente enxergar isso, melhor. Sabe, se despertar essa necessidade de entender, que a gente precisa estar ali com os nossos filhos, com a nossa família. E pode não fazer sentido às vezes para muitos homens, sabe? Não, o homem ele tem que pagar as contas de casa, prover, e a mulher que cuida dos filhos. A mulher ela também cuida dos filhos. Também cuida dos filhos. Claro que a função da mãe ela é maior, sem sombra de dúvidas. Mas o pai é um grande pilar para um ser humano que você está formando. Então, além, é claro, da carga de responsabilidade que a gente já tem como pai, e aí vem todas aquelas preocupações também, claro, de finanças, de provisão, de objetivos e sonhos que você tem e da sua própria família, vem também essa carga, é uma carga a mais de responsabilidade, sabe? De não só ser apoio, mas sim de ser pai, de fato. E como que é feito isso? Isso não se ensina, isso se vive, isso se aprende. É por isso que eu estou gravando esse vídeo, porque a ideia aqui é compartilhar, não ensinar nada. Porque ninguém, ser pai é assim. A gente pode compartilhar experiências, porém cada pai sabe o peso que carrega, sabe o fardo que tem, seja no trabalho, fora dele, enfim, outras coisas que se passam na cabeça de um homem, sabe? Dependendo do contexto familiar também, isso é outra coisa. Só que eu trago essa reflexão, a gente possa olhar para os nossos filhos, porque no final de nossas vidas, isso é o que vai importar. Em que sentido? Eles são o legado que a gente deixa. E que tipo de legado você tem deixado? Como você tem formado esse legado? Essa reflexão ela é mais para mim do que necessariamente para você que está aí me ouvindo. É mais uma autorreflexão, sabe? E eu tenho pensado nisso bastante e eu tenho priorizado muito o tempo com os meus filhos. Eu não tenho tempo. Às vezes eu dizia para mim mesmo, mas não é verdade. Porque quando eu parei para analisar o tempo que eu ficava no telefone, Instagram, YouTube ali, olhando vídeos curtos, é muito tempo. E esse tempo que você poderia, caso eu, poderia estar dando esse tempo ao meu filho e estando presente com ele de verdade. É isso que eu tenho feito, é isso que eu tenho buscado fazer.
Às vezes a gente busca qualquer outra coisa para fazer e deixa o nosso filho de lado, porque às vezes não tem paciência. Eu também vivo meu momento de impaciência, porque é desafiador ter filhos. E 2 filhos em fases completamente diferentes é outra realidade. Porque tu tem o teu filho mais velho, o meu filho, por exemplo, 1 ano e 6 meses. A necessidade dele é de eu estar ali com ele, brincando, correndo, jogando bola. Ele gosta de jogar bola pra caramba, gosta de correr pela casa, gosta de brincar de lutinha, já sabe. Então, assim, a necessidade dele é de fato eu estar ali com ele, brincando, tendo esses momentos. Já o meu filho de 2 meses, a realidade é completamente diferente. O nível de conexão tem que ser outro. Está muito mais atrelado à necessidade de eu estar ajudando minha esposa, né, me sentindo mais exercendo o meu papel de pai, não é ajudando, não é apoio, é exercendo de fato o meu papel de pai com o básico, para aliviar a carga também da minha esposa, da minha mulher, porque quando a gente fala de ser um bom pai, automaticamente a gente tem que estar falando também de ser um bom marido. É muito difícil, acho que é quase impossível você falar que é um bom pai e você não ser um bom marido. É muito difícil, há casos e casos, então não vou generalizar, mas é difícil. Se você for parar para analisar entre linhas, é difícil falar. Se você tem um casamento, claro. Agora, um segundo filho, ele vem me ensinando muito mais coisas. Mesmo que eu já tenha tido a experiência de ter um recém-nascido em casa e acompanhar a fase até onde o meu mais velho está hoje, é diferente, porque eu já tenho o primeiro filho, agora eu tenho um outro, eu já sei lidar com algumas coisas, mas outras não. Lidar ao mesmo tempo com fases diferentes é desafiador. Eu gosto até de usar esse termo, porque uma das coisas que você muda bastante quando se torna pai é o teu vocabulário, a forma como você enxerga as coisas, a forma como você enxerga a vida é completamente diferente. E vem esses pontos, sabe? Então eu quero estar presente em tudo. Presente, brincando com meus filhos, registrando essas memórias, ensinando eles, vivendo com eles, exercendo o meu dever, a minha função de pai, sabe? Com o básico mesmo, com o básico. Tem gente que não faz nem o básico. Então, às vezes você pode se cobrar muito como pai, mas cara, calma, tu tá aprendendo, eu tô aprendendo. Ninguém nasce sabendo tudo, nem na verdade todo mundo nasce sabendo nada, e a gente vai aprendendo, e às vezes a gente vai errar bastante, mas não é com a intenção de errar. Ninguém quer errar nesse ponto. Quem se preocupa de fato com a família, ninguém quer errar com os filhos, se torna uma carga de responsabilidade muito grande. Então a presença, ela estrutura a parte emocional do teu filho, a parte da confiança. Então, além de ter a mãe ali com muita segurança, ela tem um pai também, que se torna um herói, uma visão do que é ser forte, uma visão do que é ser homem. Então, eu me pego muitas vezes refletindo nisso. Que tipo de homem o meu filho vai se tornar me observando? Então, está nos detalhes, sabe? A presença, ela envolve isso também, porque a presença, ela tem que ser de forma intencional. Como que tu trata a tua mulher? Quando tu vai sair para ir para o trabalho, quando tu chega em casa, tudo isso, como trata os seus filhos, como tu recebe ele, sabe? Você passa a observar que eu, por exemplo, o meu filho, hoje, né, minha mulher, enquanto eu estava no trabalho, minha mulher me mandou um vídeo. Meu filho me procurando, subindo no sofá, olhando pela janela da garagem, papai, papai. Cara, isso é de uma satisfação absurda, porque isso é um parâmetro, vamos dizer assim, um termômetro de que você está fazendo um bom papel, que você está presente e ele sente a sua falta. Isso é um indicador, sabe, que você tem sido bom para ele. E aí quando eu chego em casa e ele me recebe bem, com aquele sorrisão, você sabe que você está fazendo um bom papel. Entende? Que você faz falta para ele. Então não queira perder isso, não queira. É fundamental para o homem viver isso intensamente, se sentir amado verdadeiramente de forma intensa, e um amor completamente diferente. É uma das experiências mais incríveis e fantásticas que um homem pode viver, de ser pai. Quando se é pai presente, a gente não está falando de ser o pai perfeito. Isso, o pai perfeito só é Deus, na minha visão. Então não é sobre perfeição, é sobre a intenção que você tem, sabe? A sua intencionalidade com os momentos com ele. Então fica a reflexão, se fez sentido para você, que é pai,
Deixa um comentário aí se quiser acrescentar alguma coisa. Eu quis gravar esse vídeo aqui de forma mais simples mesmo, direta, sem firula, porque a ideia aqui é fazer um bate-papo de pai, de vez em quando, compartilhando as experiências. Então, se você tem uma experiência interessante também, se você sentiu algo que você se identificou, deixa no comentário aí. E se faz sentido esse tipo de conteúdo para você, eu falo para você se inscrever, deixar o seu like aí, compartilhar com algum amigo também que tem vivido a paternidade de forma intensa.